Fala galera corintiana, hoje é dia de Corinthians em campo diante do Palmeiras, jogo de volta da Copa do Brasil. Corinthians que vencer a primeira partida tem aí a vantagem do empate. Vamos ver o que a mídia está falando desse jogo, quem que é favorito, quem que não é. Já deixa aqui nos comentários o que você acha que vai classificar para as quartas de finais da Copa do Brasil. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui os créditos para o Band Esportes e também para o UOL Esportes. E bora para o vídeo. Para mais pressionado nesse jogo? Pô, Palmeiras. Para mim, Palmeiras sem dúvida alguma. Porque ontem aquela cobrança crítica da torcida, ela é bem pesada, gente. Ela é bem significativa. A torcida colocou Nutella, pipoca, né? Se você quiser ofender o jogador, né? Criticar, mas com ofensa, é você chamar de pipoca. É você falar que o cara não tem raça, que o cara não divide, que o cara não tem espírito de luta. E é uma cobrança que, assim, você não sabe se você consegue tirar isso de um grupo. Você não sabe se um determinado grupo tem algo a tirar ou se tem muito mais a tirar nessa questão de encarar um jogo como se fosse uma Copa do Mundo, uma final de Copa do Mundo, né? Isso acontece muito quando você tem uma necessidade excessiva por ser inferior. E aí passa para o Corinthians. O Corinthians não tem uma equipe forte, é uma equipe médio, não está fazendo um ano legal, apesar do título paulista, foi eliminado na pré-libertadores, foi eliminado na Sul-Americana, não está bem no Brasileiro, mas tem o espírito de luta, né? E encara o jogo com o Palmeiras como uma final de Copa. Aí você fala para mim assim, pô, mas o Memphis e o Félix Torres brigaram ontem, diferente, gente. A briga, ou a discussão, ou a incompatibilidade foi por excesso de vontade no treino por causa do jogo. É diferente, por exemplo, do preparador físico dar um soco no Pedro, naquele momento. É diferente do Varela e o Gerson quase saírem da porrada no treino no outro dia daquela época. Aquela época o ambiente do Flamengo estava péssimo e as brigas eram exatamente por incompatibilidade. As discussões, as agressões eram por incompatibilidade. A do Corinthians não foi. A do Corinthians foi até motivação, foi até motivacional. Você vê dois jogadores, o cara deu uma entrada mais pesada no outro, não para machucar o cara, não porque tem bronca do cara, não porque o jogo, eles estão sentindo o jogo e o jogo tem que ser daquele jeito. Muita gente tem uma frase histórica no futebol que é assim, treino é treino, jogo é jogo, né? Treino é treino, jogo é jogo, mas nem sempre. Às vezes o jogo é a cara do treino. Então, por exemplo, véspera de um Corinthians e Palmeiras decisivo, um treino intenso, um treino que teve entradas mais duras, um treino que teve uma discussão de dois jogadores, um treino que o treinador teve que separar, depois da discussão, o time titular lá no outro campo e o time reserva no outro. Não é por incompatibilidade. Ninguém está brigando. Não está tendo briga, discussão de jogador no Corinthians. Foi uma coisa por excesso de vontade. Eu acho super positiva o que aconteceu no Corinthians. E eu acho hiper negativo o que aconteceu no Palmeiras ontem. Muito bem. Massa. É difícil falar, não influencia, né? É verdade, é um hiato. É o jogo 90 minutos ali tudo pode acontecer. Né? O Corinthians até venceu o primeiro jogo. Com aqueles 11 que o Com aqueles 11 que estão lá, são esses caras aí que vão lá. Como, né? Não são os 23, os 11 Sim. que a gente falou, deu cara a cara, deu ali parecido, tem um jogo. É o tal do dentro de campo são 11 contra 11, não é? E assim, o Corinthians ele usa isso, né, a seu favor. Quando dá errado é porque, já falei isso aqui várias vezes, né? Fica aquele coitadismo, mas claro, olha, tem o Ministério Público, tem a polícia, não sabe qual é o presidente, vou tomar transfer ban. Quando ganha é porque é muito grande, porque é o time do povo, porque a camisa é muito forte. Então vamos separar as coisas? Vamos separar as coisas, vamos olhar o trabalho do Dorival. O trabalho do Dorival é bom até aqui? Para mim não.
O que muda, dá outro contexto para o trabalho do Dorival, é a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Posso falar uma frase só sobre o trabalho do Dorival? O trabalho do Dorival é menor do que o tamanho que o Dorival adquiriu nos últimos anos. Ótimo, tudo bem. Não está na melhor fase dele, ok. Acontece também. Seleção, assim São Paulo e Flamengo. O outro treinador, que está do outro lado. Mas a gente vai falar disso depois. Então, assim, separando essas questões todas, o Corinthians vem de uma vitória num jogo que ganhou, com méritos, poderia ter empatado o jogo, poderia o jogo ter sido diferente, poderia sim. Não foi um jogo de superioridade massacrante, dominante do Corinthians, mesmo jogando em casa. E ele tem uma vantagem, e essa vantagem vai ser muito bem utilizada pelos jogadores que tem. São jogadores experientes que sabem o que fazer dentro de campo. Esse é o ponto. A partir daí, a análise fica enviesada. Ela é a análise da desculpa, da muleta, do penduricalho. Entendeu? O que tem que analisar é o que o Corinthians vai fazer em campo. Ou fez em campo nesse último jogo. Ou deixou de fazer contra o Fortaleza. Que para mim é o modo pensa pequeno. Que pegou o Palmeiras também lá contra o Vitória. Tá? É como eu penso, não é como eles pensam, nem o Veste já discorda de mim na saída sobre esse argumento. E tudo bem, tá? É como eu penso, é como eu vejo as coisas neste olhar, com o olhar que eu tenho para o futebol brasileiro neste momento. Então, Memphis é capaz de decidir o jogo? Yuri Alberto é capaz de decidir o jogo? O Garro é muito bom jogador? Sem dúvida nenhuma. Então, a gente sabe, eu sei, o Abel sabe, o Dorival sabe, o Vessa sabe, você que está vendo a gente sabe, o que o Corinthians pode entregar. E é isso. E o que o Corinthians pode entregar é isso. Nada mais, além de raça, vontade, disposição, controle do jogo pela experiência, né, pela imposição, que foi o que a gente viu, né, quando o Palmeiras fez o gol lá de empate, e os jogadores do Palmeiras foram sendo expulsos. Não sei se vocês repararam nisso. Os caras foram... expulsando os jogadores do Palmeiras, tudo lá. Aí vem o Facundo, vem o Maurício, aí tem que sair o Gomes lá de trás para falar alguma coisa. Isso fala do Palmeiras, não do Corinthians. Então, se o Corinthians passar amanhã, não vai ter nenhuma influência a polícia, o Ministério Público, a falta do presidente. E se não passar, também. Porque senão vai ser sempre aquela coisa do coitadinho, eu sou coitado, porque eu tô, olha o que está acontecendo comigo, meu Deus, tá? Esse é o meu jeito de ver a coisa. Mas por isso que a gente está falando isso antes do jogo. A gente está ponderando essas coisas todas antes de saber o resultado, porque elas como a vida como ela é. Isso está acontecendo. Okay. Isso não é uma desculpa para o resultado. O transfer ban, a falta de dinheiro, a confusão política. Então, mas isso não está no jogo, né? Isso foi, repito, nos 90 minutos. O Daronco... É a mesma coisa que se o Corinthians perdeu, o cara fala, também o Palmeiras teve 58 milhões de superávit. Então, eu acho que isso não entra. É isso que eu tô falando. Isso não entra. Essa discussão não entra. Você pode dizer que o Palmeiras tem um time melhor, tem mais jogador, que o Abel é melhor que o Dorival. Não entra dentro das 4 linhas, mas pro torcedor que eu acabei de falar do primeiro comentário entra. Então, mas a nossa perspectiva é outra, deveria ser, né? O trabalho do Dorival você acha que é bom? Não, acho que é regular só. Mas também se eliminar o Palmeiras já vira bom. Aí é maravilhoso. Como é que foi o trabalho dele no São Paulo? Bom. Por quê? Porque ganhou. Pela caneco. Se você tirar o caneco dali, fica um trabalho... Ganhou o quê? Copa do Brasil, né? Passando por... Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Beleza. O brasileiro dele? Foi fraco. Sul-americana dele? Chegou na semifinal, mas perdeu pro time do Zubeldia. Não, quartas, né? Quartas de final, perdeu pro time do Zubeldia. De casa. Zubeldia em casa, exato. Um a mais. Isso. Então, é isso, né? Então, assim... Então, mas só um parênteses. Isso é o Dorival puro. É o Dorival que ou ele vai te entregar um título no final do ano... O que não deixa de ser uma virtude, porque não, tem não te entrega nada. Não, é verdade. Não. Ou ele vai te entregar um título, como entregou pro São Paulo, como entregou pro Flamengo, e aí foi espetacular, ou o Santos lá atrás. Ou, isso, cara. Ou se ele não tiver isso, fica muito pouco. Exato. Ele é de extremos, né? Então, eu acho que ele ainda, o trabalho, ele ainda está em análise. Essa frente da Copa do Brasil pode ser a frente de salvação dele, como foi no São Paulo. Ele conseguiu o título inédito, saiu nos braços da torcida, etc e tal, e tudo mais. E depois ele não cria vínculos. Isso que é interessante também da parte dele, né? Então, enfim.
Então, eu acho que ele tem, nesse momento, aquela circunstância de ter... Vamos tentar comparar o estágio atual do Corinthians do Dorival do estágio atual do Palmeiras do Abel. O estágio atual do Corinthians... O Dorival pode ser comparado ao que veio antes. O Abel está sendo comparado com ele mesmo, com o que ele vinha fazendo em outros anos, né? Então o Dorival com o Ramon Dias. É aquilo, para mim está claro. Ele tenta, no início, além de bloquear mais, ser menos vazado e tudo mais, colocar algumas coisas de assinatura própria, de gosto próprio. Tipo o Maicon de primeiro volante, essas coisas. Ou o cara terceiro zagueiro. Como foi no trabalho do Flamengo? Tentou o Ranieri, lembra? Isso, mais na frente. Cara, aí, tava dando tudo errado. Ele deu 10 passos atrás, eu vou com o que o Ramon fazia. Ramon, era isso. Eu assisti os jogos de novo do Ramon. Qual era o melhor jeito de jogar com esses caras aqui? Ele voltou. Copiou. Os 3 volantinhos, né? O carro e os 2. Tá lá de novo. Ainda não consegue, mas aí ele tem um álibi, a mesma produção ofensiva do Ramon. Porque qual que é o álibi? Agora que voltou o trio. Então, na verdade, o trabalho dele tem sido quase um de manutenção daquilo que tinha sido bom com o Ramon Dias. Grandes méritos ele não tem. Talvez o mérito seja lidar com essa circunstância tão complexa, mas que o Ramon também sabia. O Corinthians já estava pegando fogo na época do Ramon Dias. Já estava com o presidente tal. E o Dorival aceita assumir o Corinthians, com o presidente apresentando ele já meio escapando para não dar satisfação para ninguém, naquela cena constrangedora. O Abel é o... É isso aí, pessoal. Vamos ver se o Corinthians consegue levar melhor hoje diante do Palmeiras. Venceu o primeiro jogo, tem tudo aí para se classificar. Forte abraço.